O clima de tensão que é permanente em Israel, no Oriente Médio, está ainda mais acirrado. Isso por causa de uma decisão do governo dos Estados Unidos, anunciada pelo presidente Donald Trump, que quer reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Acontece que Jerusalém é alvo de uma grande disputa. A cidade é sagrada para as três grandes religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Tanto Israel, que hoje ocupa a cidade, quanto os palestinos querem fazer de Jerusalém sua capital. A decisão dos Estados Unidos já gerou reações no Oriente Médio. O que essa mudança pode acabar causando? Quais são os possíveis rumos desse conflito secular e o impacto disso em todo o globo? É o que a gente discute hoje. Eu sou Marcela Martins e o Palavra Cruzada começa agora. Palestinos e judeus convivem em Jerusalém, mas a trégua pode estar em risco. Os americanos querem interferir no território. Quais são as consequências para Israel e para o mundo? Para falar sobre esse impasse, está aqui comigo o professor de Direito Internacional Williander França Salomão, autor de 4 livros sobre esse assunto. Boa noite, Williander. Boa noite. Também aqui no estúdio, jornalistas Carlos Viana, da TV Record e da Rádio Itatiaia, e o nosso colega, João Lucas Machado, que trabalha aqui com a gente na Rede Minas. Boa noite para vocês. Boa noite. Então, eu queria começar com você, Williander. Bom, a gente está aí com Israel, né, que é um país pequeno, em termos de território comparável até a Sergipe, né, aqui no estado brasileiro. E a gente tem também Jerusalém como a capital sem grandes recursos e tudo mais. Esse conflito, ele é só de origem religiosa? Eu costumo dizer que é um conflito com vários elementos, não só religioso, mas político também. Se a gente for perceber a grande pergunta de onde que nasceram os conflitos, a gente pega um ponto histórico na Primeira Guerra Mundial, se a gente tiver em mente que tudo aquilo era dominado pelos turcos otomanos, não é? Mais ou menos por 500 anos. Como eles perderam a Primeira Guerra, então a Inglaterra foi confiada uma administração da Palestina. E a Inglaterra prometeu para judeus e palestinos que criaria os estados ali. E durante essa administração inglesa, foi convencionada uma divisão do território em 2 estados e colocar Jerusalém como uma zona internacional. Só que não foi criados os estados, e aí a gente dá um impulso, veio a Segunda Guerra, e a ONU resolveu partilhar esse território em 2 estados, os judeus aceitaram e os árabes não, mas colocando Jerusalém como uma zona internacional para que ela não sofresse disputas. E aí, com o tempo foi passando, as guerras não acabaram, Jerusalém ocupou a parte ocidental de Jerusalém e a Jordânia ocupou a parte oriental. Aí a gente vê a Guerra dos 6 Dias, Israel expulsando a Jordânia de Jerusalém Oriental e ocupando a cidade toda. E aí ela vem editando leis para tornar Jerusalém uma capital indivisível e eterna do Estado. E a gente tem um mundo árabe todo e muçulmano desejando que a Palestina, a Palestina como Estado tenha Jerusalém Oriental como a sua capital. Então a gente tem todo esse cenário aí de disputas religiosas e políticas sobre a cidade, que a gente está vendo as consequências na atualidade pela decisão do Trump. Pois é, complicado. Sim. Carlos, a gente sempre acompanha o noticiário internacional, né? Esse tipo de interferência é até comum historicamente na região, outros países se posicionando a respeito da situação? Eu já estive em Israel 6 vezes, tanto trabalhando quanto particularmente, estávamos conversando aqui antes, tenho amigos judeus, tenho amigos muçulmanos, né? E Israel não é só a terra dos judeus, ele é o Estado judeu, porque ele é um Estado que foi criado para que os judeus possam voltar. Quem é judeu, inclusive convertido e que vive o judaísmo, pode pedir o aliá, que é a volta para morar em Israel. Mas lá também você tem cristãos, que são muitos, né? 35% da população de Israel é de origem árabe, são árabes israelenses que estudam, são médicos, são professores, têm as aulas em árabe, são respeitados na sua cultura e que não querem, de certa forma, deixar, porque senão o Estado implodiria em vários aspectos. Mas a questão começa com o professor falando, por exemplo, sobre Israel expulsando a Jordânia em 67. Mas Israel reage a vamos dizer assim, uma organização árabe que queria expulsar e acabar com Israel.
Então, na verdade, os 6 dias em que o Egito, a Arábia Saudita, a Jordânia, a Síria, o próprio Líbano, que iriam atacar Israel e iriam varrer do mapa o Estado. Israel reage a essa operação, é uma guerra. De forma muito mais competente. Muito mais competente. Né? Nós temos ali o Moshe Dayan, que é um grande general. Né? Nós temos Golda Meir, que era uma líder impressionante ali do sionismo. E esse povo que nasceu dessa vontade de ter uma terra, reage. Israel destrói a aeronáutica do Egito, que era a mais forte, a mais próxima. O Egito faz um acordo de paz e os outros países se veem numa situação difícil. Aí Israel, o que faz? Ocupa Jerusalém e coloca a Jordânia para depois do Mar Morto, depois de boa parte disso. Então, essa questão de expulsar, professor, né, dentro do contexto militar, era assim, ou você guerra, ou você ganha, ou você perde. Então, hoje Israel é uma situação muito delicada, porque você não tem somente a questão dos judeus, você vai ter a questão dos cristãos, porque o maior número de cristãos hoje no Oriente Médio está em Israel. E lá eles crescem, tem escolas, tem seu desenvolvimento, as suas religiões respeitadas. Então, esse Estado, ele como democracia mais estável do Oriente Médio, ele é uma força muito grande. E aí, o professor tem os livros ali muito bem, a gente esbarra na questão da divisão árabe. Os árabes, inclusive palestinos, quando eu falo assim, os palestinos ainda não são um povo, não é que eles deixem de ser, mas eles ainda não têm um Estado unificado forte, e essa divisão dos palestinos é que faz com que Israel, apoiado pelos Estados Unidos, consiga constantemente estar vencendo e se sobrepondo lá na região as questões. Você citou aí a Guerra dos 6 Dias, né, que foi uma estratégia militar muito bem sucedida aí, que Israel conseguiu ocupar. O que acontece é assim, o professor conhece bem. Os judeus, quando voltaram da Europa, dos campos de concentração, o sionismo se tornou um movimento muito forte e passou a ser financiado pelas grandes corporações judaicas. As grandes fundações nos Estados Unidos começaram a financiar o retorno dos judeus a Israel. A Inglaterra, que era administradora, não queria a volta dos judeus porque os árabes tinham o petróleo. E interessava a Inglaterra estar bem com os árabes por conta do petróleo. Os Estados Unidos, que tinham um financiamento gigante de dívida de guerra por conta dos judeus, que a guerra foi financiada com títulos, né? A Segunda Guerra Mundial, os americanos se financiaram com muito do dinheiro judeu. Apoiaram Israel porque o governo americano, Washington, tinha acordos com os judeus. E esse posicionamento de hoje dos Estados Unidos tem interesses econômicos por trás, então, novamente, de certa forma, apoiar Jerusalém como capital de Israel? Sim, como nosso colega disse, pelas grandes corporações judaicas que estão nos Estados Unidos e têm força no Senado, no mundo político, no meio empresarial. Então, tem sim uma força até mesmo religiosa, né? Se a gente for ver da grande maioria dos americanos ser protestantes, e os protestantes apoiam o povo judeu para estar na sua terra e Jerusalém seria deles, então tem essa outra conotação também, religiosa e econômica, com certeza. Seria também a questão do Trump tá devolvendo o apoio que teve? Houve alguma negociação durante a campanha, provavelmente? A promessa de campanha, promessa de campanha. É porque tem uma lei aprovada pelo Congresso americano em 95 que reconhece Jerusalém como a capital de Israel. Só que os presidentes, depois da década de 90, eles nunca quiseram efetivar essa lei por motivos óbvios, para não criar instabilidade, para ficar não tão mal como o mundo árabe. Só que o Trump ele foi além, ele prometeu para a campanha, para angariar voto dos judeus e dos protestantes, só que ninguém acreditava que isso ia acontecer. Só que agora veio dezembro e ele disse, não, vamos mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Agora, professor, ele não está reconhecendo o óbvio? É o que ele diz. O óbvio. Por quê? O Israel não vai devolver Jerusalém. A Jordânia não tem força para lutar contra Israel, mesmo que queira. A Síria está totalmente destruída, os russos também não vão se intrometer, estão mais preocupados lá com o Irã, né, com a fronteira do Irã. O Líbano totalmente dividido, ameaçado lá internamente, né, no seu território pelo Hezbollah. Hoje, não seria o óbvio Jerusalém ser a capital? Eu não gosto de falar o óbvio em se tratando de conflitos entre palestinos e israelenses, porque ali pode mudar em uma semana. Olha para você ver, com essa adesão do Trump,
está provocando uma nova intifada. Não chegou aos limites das duas intifadas, mas Sim. tem uma tensão crescente ali, até que prejudica Israel, mais ainda. Não só os palestinos, mas os israelenses também. Então, eu costumo defender nos meus livros que Jerusalém... Bom, a ONU considera Jerusalém como da humanidade. Sim. O plano de partilha previa que Jerusalém seria uma zona internacional por 10 anos e depois seria feito um referendo com a população para ela decidir. Só que aí veio a guerra de 48, 49 e a gente tem o quê? Um movimento político da solução do conflito em 2 estados. E nessa política dos 2 estados, Jerusalém seria a capital dos dois países. Então, nesse contexto, mudar isso também, que é o que está acontecendo, essa decisão do Trump, ele está dizendo que a solução é em um estado. Eu já penso contrariamente, eu já penso que para o conflito terminar, Jerusalém seria a capital dos 2 estados, de Israel e da Palestina. Um exercício de tolerância, porque, óbvio, os judeus realmente têm mais força. Sim. Econômica, militar, eles são mais organizados, é um Estado mais estruturado, isso aí é óbvio. Mas isso não dá a eles o direito também de entender que Jerusalém é deles, levando-se em consideração que boa parte também está na mão dos palestinos. Olha, Jerusalém é toda... Eles não vão conseguir tirar os palestinos de lá à força, eu acredito. Eles não vão poder fazer isso. Então, seria mais interessante, talvez, um exercício de tolerância, apesar do poder. Vou colocar aqui, Israel, e falo por conhecer Sim, também. Israel já ofereceu aos quase 50 mil jordanianos que vivem no território de Israel e que não aceitaram se tornar israelenses. São aproximadamente 50 mil pessoas que vivem na parte oriental, que moram em Israel, têm documentação de carteira de habilitação, dirigem táxi, mas não têm cidadania israelense. Tem um passaporte jordaniano, saem e podem ficar 30 dias fora, me parece, mas têm que voltar, senão perdem esse direito de residência. Esse grupo... tem as escolas em árabe, mantém toda a sua cultura. Então, esse ponto assim, diplomático ele é muito complicado. Porque essa população, eu comentei com o professor, por exemplo, os jovens palestinos hoje, de 20 anos, 21 anos de idade, estudaram em escolas israelenses, apesar de falarem árabe, estão nas universidades israelenses, têm todo um sistema de saúde israelense, vivem em Israel. Então, a intifada, como foi lá nos anos 70... acho muito difícil que ela volte a acontecer. Por conta dessa integração cultural desses 2 povos ali nessa fronteira onde você tem 80 mil pessoas que moram na Palestina e que trabalham em Israel. É uma situação lá localmente para eles de tensão constante ou eles conseguem conviver com uma relativa harmonia ali, segurança? É uma tensão constante. Há uma harmonia, há uma convivência, mas em qualquer ação da polícia, por exemplo, a polícia israelense da parte oriental, onde é o portão de Damasco, que é virado para a Síria. Ali, qualquer operação da polícia é muito complicada. Imediatamente eles se juntam, é pedra, é confusão. É interessante que quando você visita Jerusalém, você vê no bairro judeu, bairro árabe, os judeus ortodoxos caminhando ao lado dos árabes. Eu cheguei a ver isso e falei... que legal ver isso. Então, durante a minha estadia, mais ou menos em 2013, teve algumas tensões, mas em pontos isolados, mas sempre tem alguma coisa. Mas, no geral, pelo que eu pude ver, naquela época, tem uma pseudo-harmonia. Assim, o pessoal convive, mas quando é determinadas datas que lembra a guerra de um, a guerra de outro, aí a coisa esquenta mesmo. A polícia israelense e o exército de Israel também, nessa parte palestina, a gente percebe os militares muito tensos, eles estão o tempo inteiro tensos, separados. E são jovens, a maioria deles, são jovens que estão lá, no meio de uma zona de conflito. E a polícia israelense é bem uma amostra do Estado de Israel. A polícia tem judeus, tem cristãos, tem drusos, que também são um povo. Árabes também. Árabes, israelenses. Então é uma polícia, inclusive, muito ativa e que tem que conviver com essa situação de conflito o tempo todo. E hoje, por exemplo, como que essa situação chegou a um limite tenso recentemente? Você tem lá, onde era o antigo templo de Salomão, segundo a história dos cristãos e da tradição judaica. E você tem a segunda mais importante mesquita do mundo árabe, que está lá. E você tem a cúpula do templo, o domo, que é aquele redondo que todo mundo conhece, que é onde está a pedra.
em que Abraão, que era o patriarca, que é o patriarca dos judeus e dos muçulmanos, teria feito o sacrifício. Aí a história, um fala que é Ismael, outro fala que é Isaac, é uma confusão. Isaac. Recentemente, o que aconteceu? Nós tivemos 3 terroristas, isso é terrorismo mesmo, saíram armados e começaram a atirar nos policiais. Sim. As câmeras de segurança mostraram que as armas entraram nos serviços religiosos da esplanada do templo dos muçulmanos. Israel quis colocar detector de metais. Sim. E aí a história entrou num conflito tensão. muito grande, né, dentro daquela parte. Quando é relativo a esses locais sagrados, né, os templos, a coisa fica mais quente também. Sai o racional, né? Entra a fé. Exatamente. Jerusalém é a mãe das, vamos dizer assim, a mãe das 3 religiões monoteístas. Israel já tentou, né? Em 67, quando tomou Jerusalém, houve uma certa tolerância, né? Para evitar um conflito maior, aquela região eles deixaram sobre o poder da Jordânia. Sim. Mas outras vezes eles já tentaram ocupar aquela parte. Se diz a esplanada do templo. Sim. O que acontece é que é um conflito do certo com o certo. É o conflito do argumento certo com o argumento certo. Boa. Esse primeiro movimento depois da criação de Israel, os países árabes tomaram, vamos dizer assim, as posições dos palestinos e falaram, não, a gente não aceita um Estado judeu em terra muçulmana. E essa negação foi até hoje é assim. Só que depois da Guerra de 67, os palestinos falaram, olha, a coisa agora é com a gente, os palestinos. E eles sofriam muita pressão externa para não negociar. Então a gente vê uma fase dessa de não negociar. Só que depois, acho que logo depois de 88, quando a Palestina se declarou um Estado... E a Yasser Arafat aceita o acordo de paz, né? E a gente teve a criação da Autoridade Nacional Palestina, aí a coisa, vamos dizer assim, mudou. Só que Jerusalém nunca era aceita para ser colocada em nenhuma negociação. Chegou uma vez que apresentaram o Arafat que seria dada 90% de presença palestina em Israel e uma parte de Jerusalém seria aumentada ao seu perímetro urbano para que seja a capital. Uma dúvida que eu acho que é muito recorrente é o que aconteceu depois desse acordo de paz, que houve um acordo, né, muita gente lembra e tudo mais, 93, intermediado. Mas o que aconteceu depois que não foi efetivado? A criação da Autoridade Nacional Palestina estava indo muito bem, até estava previsto a criação do Estado em até 5 anos depois da criação, mais ou menos 99. Mas aconteceu um fato, que o Hamas ele não aceitava. Os palestinos são divididos em 2 facções partidárias. Né? Sim. A Fatah, que é ligada ao Yasser Arafat, que comanda a capital Ramallah. E tem o Hamas, que ocupa a faixa de Gaza. Sim. E são dois antagonismos ali, porque para o Hamas, ele quer a destruição de Israel e para ele tem que agir com força. Eles não concordam com o método político e pacífico do Fatah. E eles querem mesmo dominar tudo ali. Então fica essa divisão política perigosa para os palestinos, que não conseguem ter uma divisão, que tem uma união política, então só complica. Já vão para 15 anos sem eleições. Sim, eles não conseguem. A Constituição deles diz que só pode haver eleições quando os palestinos estiverem unidos. Quando veio, por exemplo, o território de Gaza, que é um território separado, inclusive, Israel está entre os dois, da área do Fatah e do Hamas. O Hamas deu um golpe. Né? Foram mortas quase 2.500 pessoas ligadas ao Fatah. E o Hamas tomou militarmente Gaza. Então essas guerras que a gente vê, né, de Israel bombardeando Gaza e tudo, é por conta dessa questão bélica. Só que dentro do próprio Hamas existem várias facções. O Hamas não é único. Existem outras. Eu estava em Israel... num ano em que um jornalista italiano, inclusive de uma ONG, ligado a uma ONG de defesa dos palestinos, foi sequestrado e foi morto em Gaza. Né? Nós íamos atravessar já na fronteira, o Estado de Israel proibiu os jornalistas de irem pelo desaparecimento do italiano, e ele foi morto. Então há uma divisão interna muito grande. Recentemente, o Hamas aceitou se juntar novamente com o Fatah para buscar novas parceria. Aí vem essa decisão do Trump de transformar Jerusalém em capital. O Hamas tinha falado, não, a gente aceita o Estado palestino onde ele está. Aí se subentende que ele aceita Israel. Como que isso funciona? E você está falando também por que essa autoridade palestina
o que aconteceu com ela foi a intifada de 2000, quando Ariel Sharon passeou na esplanada do templo. Aquilo gerou uma guerra de 4 anos. Complicado demais. Bom, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo agora. Sim. Bom, vou convidar o pessoal de casa para participar. Manda pra gente a sua pergunta ou seu comentário. É só acessar facebook.com/palavra-cruzada-tv ou mandar para o nosso e-mail, que é palavra-cruzada@redminas.mg.gov.br. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Palavra Cruzada, hoje estamos falando sobre a tensão entre palestinos e judeus em Israel. Leandro, eu queria te perguntar se a gente tem uma noção do poder bélico desses dois países, porque a gente fala dessas tensões, mas até que ponto isso podia chegar, né? Se uma guerra estourasse ali, qual que é o poder bélico de cada lado, né? Não de cada país, de cada lado. O poder bélico de Israel é imenso, é imenso, e só que não são todas as informações que chegam para a gente. A Palestina, ela não tem armamentos, ela teria o apoio de países árabes muçulmanos nessa guerra. Mas com certeza, se a gente pegar o exemplo da guerra de Yom Kippur de 73, né, mais uma vez uma guerra de árabes contra israelenses, foi usada uma artilharia tão ou com mais pesada que a Segunda Guerra Mundial, com um agravante, que o território é muito minúsculo. Então se diz que a maior guerra de tanques foi travada ali naquele lugar. Então, as consequências seriam péssimas para o Oriente Médio inteiro, porque o poder bélico é muito grande dos israelenses, com o apoio dos Estados Unidos. Inclusive com bomba atômica. Sim, claro. Agora, hoje tem um outro, vamos dizer assim, um outro ponto nessa história, que, por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, como sunita, é a mãe de praticamente todos os países árabes. Sim. De lá nasceu no século V. Né, a Terra Sagrada é o Vaticano muçulmano. É o Vaticano muçulmano. De lá Maomé saiu, depois de reformar. Maomé estudou em Jerusalém. Sim. Né, estudou muito, reformou o islamismo a partir de Jerusalém. Então ele sai da Arábia Saudita e ali eles conquistam o norte da África, né, espalham a nova fé para o mundo todo ali naquela parte do Oriente Médio. Então a Arábia Saudita sempre foi, né, um fiel da balança nessa história. E a Arábia Saudita agora está passando por uma mudança. O rei está deixando, e o filho dele, que é Salomão, um nome inclusive, né, vai assumir um herdeiro. Esse herdeiro, inclusive, que é muito ligado aos Estados Unidos, que hoje já considera o Irã o maior inimigo do mundo árabe, porque o Irã que é xiita, né, é o grande inimigo do mundo árabe sunita, inclusive da coroa saudita, né, da casa de Faisal. Esse príncipe não se manifestou contra a questão de Jerusalém. O certo seria que a Arábia Saudita, num primeiro momento, já dissesse, olha, não aceitamos de maneira nenhuma Jerusalém fora da mão dos palestinos. Mas esse príncipe, assim, inclusive, há notícias diplomaticamente de encontros de ministros da Arábia Saudita buscando uma solução. Isso vai colocar os palestinos cada vez mais isolados. Né? Como eles vão ter que se unir como povo, vão ter que fazer um novo governo, novas eleições, para poder, inclusive, impedir que Israel continue fazendo assentamentos num território que antes tinha sido dividido entre os dois. E o que impede hoje essa união como povo dos palestinos? Qual que é a dificuldade de se fazer isso? Além da tensão, né, que eles estão vivendo. O mundo muçulmano, assim como o cristianismo, não é um só. Nós cristãos temos os cristãos evangélicos, os cristãos católicos, temos os cristãos de várias correntes, né? Que você tem pensamentos diferentes. Os muçulmanos são a mesma coisa. Você tem um druso, que é uma mistura de muçulmano com as visões, né? Você tem os zoroastristas, então você tem uma série de misturas. O muçulmano, ele é dividido, em grosso, entre sunita e xiita. E aí a gente vai entender um pouco do que é o Estado Islâmico. Por que tem um Estado Islâmico que mata muçulmano? Quando Maomé morre, a filha de Maomé, que é Fátima, tinha um marido que era o califa, o grande califa do muçulmano. E o Maomé queria que os territórios ocupados se tornassem califados, que é o que o Estado Islâmico quer fazer no mundo hoje. Califado do Iraque, califado. Só que os árabes são árabes da Arábia Saudita, mas são sírios, são marroquinos. É árabe povo que não tem nada língua. A ver com a religião islâmica. A religião é uma, mas eles são povos diferentes. Sim. E quando Maomé morre, os reis locais de cada povo, de cada cultura,
se rebelam contra o califado e criam os reinos muçulmanos individuais no norte da África e por aí vai. Os xiitas seguem a linha firme de que tem que ser novamente dentro da visão deles radical, ortodoxa. Aí vem o Estado Islâmico, que quer implantar o califado de novo no meio dos muçulmanos. Então há uma divisão interna muito grande e essa divisão se reflete entre os palestinos. Inclusive essa divisão permitiu que os judeus, que o Estado de Israel, dominasse bastante aquele território. A guerra de 48 e 49, depois da criação do Estado. Imagina, o Estado de Israel foi criado em 14 de maio de 48. No dia 15 de maio, os 6 países árabes invadem a terra, desunidos porque cada um lutava por uma causa, mas o israelense, o judeu, estava unido. Essa união árabe e muçulmana a gente viu na Guerra de 73. Sim. Aí eles estavam mais unidos em propósito contra Israel. Mas essa divisão religiosa de sunita e xiita, ela é um complicador, sim, para o mundo muçulmano. O árabe. Essa guerra, professor Stolper, que é a guerra do Yom Kippur, o Yom Kippur é o dia do perdão, é o dia mais sagrado, vamos dizer assim, no meio do Ramadã. No muçulmano, imagina. Eles invadiram, imagina. Atacaram. Então os israelenses se sentiram assim. Era um revide de 67, foi a última guerra. Dos árabes com os... Unidos, unidos como o exército. Eles estavam unidos mesmo. E não conseguiram, né? Mais uma vez, não conseguiram. Não, porque os Estados Unidos e a Rússia impediram, porque eles viram que o negócio ia ficar feio ali. E em 73 ainda havia questão da Guerra Fria. Tanto que a Golda Meir perdeu o poder. O governo dela caiu. Logo depois disso, porque a população pensou, olha, você não conseguiu dar proteção para a gente. E ali ainda tem outro ingrediente, que são os palestinos no exterior, no exílio. Na diáspora. Eu fui ao Líbano agora em setembro. Estive no Líbano para rever. A paz fez muito bem ao Líbano. Sim. Beirute, uma cidade linda, mas mesmo assim, você sai de carro de Beirute, quando você sai de carro, meia hora você já começa a ver as marcas das bombas e dos tiros. As casas de policiais, as barreiras, buraco de bala para tudo quanto é lado. Aí você chega ao sul do Líbano, né? Vale de Bekaa. Vale do Bekaa. Resultado. Aí você esbarra com umas formações, os quartéis, que você começa a observar. Aí tem as avenidas com as bandeiras dos mártires que morreram na luta contra o Estado Islâmico. Você já está ali na fronteira com Israel. Então ali você já está na área do Hezbollah, que são 950 mil palestinos que vivem no Líbano. E desses, pelo menos 100 e poucos mil são militarizados. Tem a chamada Milícia de Deus, que é a Hezbollah, e que não aceita definitivamente nem o Hamas, nem o Fatah. Sim, são xiitas. E querem destruir Israel de todo jeito com o apoio do Irã. Então você pode imaginar a tensão o que esse caldeirão, essa tensão não gera ali naquela fronteira. E apesar de toda essa tensão, uma situação um pouco o presidente americano colocando mais lenha nessa fogueira, eu acho que foi... É uma loucura, é um suicídio diplomático, né? A altura do campeonato, porque nesse processo todo de negociação de paz, os Estados Unidos sempre foi protagonista. De uns tempos para cá, a autoridade palestina meio que deixou de lado e foi buscar outro apoio na União Europeia, América Latina. E aí vem o Donald Trump já falando tudo ao contrário. Falou assim, não, a gente não vai aceitar que Jerusalém seja a capital do Estado da Palestina, como os governos americanos sempre pregaram, e como eu disse, a solução em 2 estados hoje é o que se discute. E Jerusalém é uma tensão, porque é um desejo de ser 2 capitais para 2 países. Então, falar que isso é o contrário, principalmente de Jerusalém, que é o cerne religioso e político de toda essa questão, e ver um presidente falar, não, agora é o óbvio, quer dizer, Jerusalém é o óbvio, é israelense, é judaica. Não é só isso. Não é só isso. A princípio, essa intifada ainda está muito incipiente, né? Sim, mas pela gravidade da promessa da transferência da embaixada. Mas assim, ali, como eu disse antes, ali é tudo imprevisível. Existe tensão, sim. Existe tensão. Eu tenho conhecidos, eu tenho amigos também muçulmanos que me dão notícia, que estão ali nos países periféricos, e falam assim, olha, está começando a ficar complicado. Eu tive recentemente, mês passado, na Holanda, eu conheci a embaixadora, a gente chama de embaixadora da Palestina, a gente foi num evento
que eu fui convidado para participar, e lá é bem claro, eles falaram, enquanto tiver território ocupado, a paz vai ser difícil. E Jerusalém é considerada território ocupado, a parte oriental, vamos dizer assim. E uma reação como a da Turquia, né, de anunciar então que gostaria de colocar a embaixada na parte oriental, isso ajuda, isso cria mais tensão? Olha, é bem interessante esse ponto, porque não era imaginável, nunca se cogitou nenhum país periférico de colocar sua embaixada. Não, ainda mais turco, né? Ainda mais turco. Que o árabe odeia o turco, assim, porque o turco passado, pela Turquia dominadora. Né? Turco não é árabe, né? Vamos deixar verdade. Não é árabe. O fundo do Império Otomano. Né? Eu fico surpreso, porque se a Turquia, que tem relações diplomáticas com Israel, fizer isso, vai ficar um jogo de tomar lá da cá de poder, porque os outros países muçulmanos não vão poder fazer isso, porque eles não reconhecem Israel como um país. Mas se a Turquia resolver, pronto, eu vou colocar minha embaixada aqui em Jerusalém Oriental, pode ser uma pressão a mais, pode ser assim, um atrevimento a mais. Olha, Estados Unidos, você não está com todo esse poder de barganha, eu também vou começar. E aí vai ter um novo desenvolvimento de uma coisa imprevisível, de para que lado que vão essas negociações, para que futuro vai ter a Palestina. O que vai ser? Vai ser uma dominação outra vez? Vai ser os países árabes querendo fazer a força unilateralmente, como Trump está fazendo? Trump está assinalando que os atos unilaterais para resolver uma questão é o mais eficiente. Então, se a gente for tomar por esse lado, vai ser muito um complicador, porque vão tomar medidas... De certa forma, abre precedente também para outras situações. Claro. Né? A gente teve o primeiro veto americano em muitos anos de uma decisão. Agora, vou lhe contar um outro ponto, deixa eu chamar a atenção sobre uma outra questão. Sobre a umbicalidade lá. Israel hoje, boa parte da mão de obra em Israel é palestina. Exatamente. Vem da Palestina. Moram em Jericó, moram em várias cidades. Sim. Atravessam todos os dias. 80 mil pessoas. E é tudo murado. Passam pelas vigias e tudo. Né? E mesma coisa, se Israel decide não contratar mais os palestinos, o Estado da Palestina sofre um baque seríssimo de renda. Boa parte da produção agrícola, inclusive, dos palestinos, é vendida em Israel. Ela é trabalhada e levada para Israel. Boa parte dos empregos, construção civil, palestinos, em sua maioria, não pagam imposto de renda, nem tem todas as vantagens, mas trabalham, recebem e voltam para casa de noite. Você quando sai para a Palestina, na área do Fatah, é Belém, né, é Ramallah, Jericó, né, Jericó, você vê prosperidade. Você vê que eles estão crescendo, eles trabalham, né? Mas quer dizer, tem que se buscar, né, professor, uma convivência. São pessoas que estão vivendo no mesmo lugar, que não tem como não conviver. Essa geração... Tem que conviver. João, vou te interromper. Antes de você começar com a pergunta, pedir para guardar. A gente vai para um rápido intervalo agora. A gente está esperando também a sua pergunta ou comentário. Acesse o nosso Facebook, facebook.com/PalavraCruzadaTV, ou mande um e-mail para a gente. O endereço é palavracruzada@redminas.mg.gov.br. Até já. Olá, estamos de volta, hoje discutindo aqui no Palavra Cruzada a situação em Israel. O João Lucas tinha uma pergunta sobre a juventude que está vivendo nessa zona de conflito, né, João? Isso, professor. O conflito é milenar, né? É um conflito que parece sem solução. Mas essa juventude, tanto palestina como os judeus mesmo, essa juventude que transita entre os dois povos e que tem uma vida produtiva em universidades, no comércio, essa juventude, será que ela não está querendo deixar essa guerra meio de lado e ser mais pragmática na sobrevivência, numa vida melhor? Até no individualismo, em lugar desse coletivo da religião? Com certeza, o jovem, tanto israelense como palestino, eles querem ter a vida deles, eles querem estudar, trabalhar, eles querem casar, querem ter uma vida normal. Então, dentro da sociedade, tanto israelense como palestina, a gente vai ter duas sociedades, duas juventudes. Aquela que não quer guerra mais, ela está cansada, ela não aguenta mais ficar sob tensão, sob bomba, ela quer ter a vida dela, como também aquele ressentimento, aquele ódio de décadas que vão passando de pai para filho, tanto dos dois lados, essa parte ela quer pegar em armas, tanto no lado israelense quanto ao lado palestino. Então a gente tem essas duas juventudes
transitando. Existem até dentro de Israel e da Palestina centenas de ONGs que tentam juntar essas duas sociedades com escolas comunitárias, colocando o palestino israelense junto, para eles mesmos tentarem evitar. Mas a cada nova ameaça de guerra, a cada nova ameaça de tensão... Há uma separação. Há uma separação. Agora, há uma outra questão que ela é muito complicada também, que é a questão da água. Sim. É uma região de seca. Árida. Né? Árida. E Israel domina as grandes fontes de água doce. Sim. Seja o Mar da Galileia, sim. seja o Rio Jordão, sim. Né? Sim. Até o Jordão, inclusive, está secando, dizem, né? De tanto que eles estão consumindo a água. O Jordão e o Mar da Galileia, e o Mar Morto também, né? Uhum. O Mar Morto é que está secando, porque eles usam muito para cosméticos. E o palestino, por exemplo, ele depende da água de Israel, em sua maioria. Sim. Ele não pode explorar a água, inclusive do Mar da Galileia. Né? É um mar de água doce, que todo mundo sabe. Então, eles constantemente estão sem água. E isso é outra guerra. É uma outra questão. Sim, porque quando criam-se os assentamentos em território palestino, então aquela água é desviada, aquela infraestrutura que era para a Palestina também é desviada. Então, isso tudo é mais um elemento para que haja o conflito. E essa divisão hipotética que a gente teve aí, feita pela ONU, né, anos atrás, ela levava em consideração todas essas questões, questão da água, seria... pelo que eu estou vendo aqui, é uma utopia a gente ter essa divisão hoje, mas seria uma solução? A questão é o seguinte, essa água já gerou guerra, inclusive. Não é? Quando a gente fala nas colinas do Golã, no Monte Tabor, lá onde tem um monte onde nasce o Rio Jordão, por exemplo, era da Síria. Estava geograficamente definido como da Síria e tudo. Aí o que os sírios decidiram fazer? Decidiram desviar a água do Jordão para deixar Israel sem água. Não teve conversa. Do dia para a noite, a Força Aérea atacou, a infantaria atacou o monte lá, tomou o monte e o Jordão ficou sendo todo israelense. Tanto que você pode visitar, inclusive, aí no alto, você vê as casamatas sírias, né, o pessoal... Então, essa questão da água, ela é muito grave. Claro, porque é um deserto. Aliás, a parte de Jerusalém, né, se a gente pegar o território, toda essa parte que você falou, a Galileia é muito bonita. É muito verde, é bem diferente da região de Jerusalém, que é árida. Então, você está falando dessa divisão da ONU em 47, o deserto de Negev teria ficado para os judeus, que seria a parte mais desértica, e a outra parte acima ficaria mais para os palestinos. E a questão da água sempre foi e sempre vai ser uma questão muito complicada, porque é uma região árida. Não se cria um rio. Não tem jeito de fazer. Essa água, pela escassez, se torna um problema. E a população vai crescendo cada vez mais. Por exemplo, Hebron é uma cidade histórica lindíssima, onde estão lá os túmulos dos patriarcas. Né? De Abraão e tudo. A água vem do fornecimento de Israel. Então tem as caixas d'água lá. Sim. Quando não estão vazias, muitas vezes os soldados israelenses, o pessoal, atiram nas caixas d'água. Aí a água escorre. A população sai revoltada para as ruas com esse tipo de situação. Aí é mais conflito em relação a isso. Por quê? Como é que você faz sem água? Não tem jeito. Essa questão dos assentamentos é uma questão bem delicada para os palestinos, porque a terra deles, então, tem um povoamento judaico ali, tirando um pouco desses recursos deles. Então, isso é fonte eterna de... Se a gente vê vídeos, a gente vê os jovens jogando pedra eternamente, jogando E os judeus assentados, eles estão lá por uma tentativa de ocupação mesmo, para ir tomando território, ou é por questões práticas? Precisa daquele território para habitar? É o seguinte, há uma restrição a prédios altos, a prédios muito altos. Tel Aviv não. Tel Aviv é uma cidade totalmente planejada, é uma capital que foi desenhada a partir de 48. Linda cidade, ela pode ter, mas Jerusalém não. Jerusalém são prédios baixos, chama de cidade dourada, porque todos os prédios têm uma cobertura em pedra dourada, linda. É uma cidade que dá prazer. Quando o sol bate à tarde, ela fica dourada para lembrar Jerusalém de ouro. Jerusalém de ouro. Um filme que chama aquele Cruzada, que é um filme que eu gosto, eu já assisti várias vezes. Quando o Saladin toma Jerusalém dos cruzados... aquela cena é linda, se você for falar do crucifixo que ele pega. Não, também, a tolerância dele. Mas há uma parte que o ator lá, o herói lá, né, pergunta para ele assim, o que vale Jerusalém? Aí o Saladin, ele fala assim, não vale nada. Mas aí depois ele volta e fala assim, mas vale tudo ao mesmo tempo. É uma cidade que, se você for olhar bem,
Falei assim, qual é o contexto? Mas ela vale muito para muita gente. Né? Sim. Jerusalém é uma cidade que não tem nada assim, de especial economicamente falando. Ela foi dominada, destruída, 12 vezes Jerusalém foi destruída. Invadida e o pessoal fala que todo mundo conquista, mas ninguém conquista Jerusalém. Você se emociona quando você vê... Conquista, sai, outro conquista. Eu lembro, quando eu estava escrevendo meu último livro, eu lembrei de uma visão que a gente contempla Jerusalém do alto, quando a gente chega, a gente vai chegando de Nazaré e a gente fica na colina, então a gente vê Jerusalém por cima. E no momento que a gente chegou, eu escutei ao mesmo tempo o som das mesquitas chamando para reza. Os sinos, né, das igrejas. E o sino das igrejas cristãs. E aí a visão que eu particularmente tive, eu nunca mais esqueci, foi assim, eu vou colocar isso por escrito, é assim, a parte religiosa, do jeito que está, da paisagem de Jerusalém, você tem aquela antiga esplanada do templo judeu, em cima você tem o Domo da Rocha, que é um templo muçulmano, e ao redor você tem a cúpula das igrejas cristãs, ou seja, convite à união. E você tem o Santo Sepulcro lá, que é o lado. principal local de peregrinação cristã, que é a Igreja do Santo Sepulcro. Dominada por vários. 13 igrejas cristãs, cada uma tem um puxadinho diferente, né? E a gente tem os cristãos se posicionando, interessados em algum lado específico? Sim. Os cristãos são muito divididos. Os cristãos católicos e boa parte dos ortodoxos ainda apoiam os muçulmanos. Sim, né? sim. Mas o diálogo, vamos conversar, vamos unir, mas há um outro lado de boa parte dos cristãos evangélicos, que hoje são um grande número, e que apoiam Jerusalém abertamente. 100%. Inclusive nos Estados Unidos, né? Muita gente fala que motivou em parte essa decisão do Trump. Tem uma tradição lá que é muito interessante. Os cristãos tinham uma guerra pelo Santo Sepulcro. Os ortodoxos, os gregos são inimigos, né? Tratam mal os católicos e os franciscanos. Então, só para a gente só contextualizar o que é aquela confusão. Nós estamos falando em muçulmanos. A Igreja do Santo Sepulcro, ela é gerida 13. A conta de água era de milhões, porque ninguém pagava a conta de água. Agora que uma fundação resolveu pagar e reformar a igreja depois de uma confusão. Tem essa escada que um frei franciscano foi tentar limpar uma janela, deu um quebra-pau, uma confusão, a escada está lá até hoje. Não se mexe nela. Ninguém para lembrar que ninguém tem que fazer nada. Aí os padres, os freis, varrem da metade para cá, os padres gregos varrem dessa parte para cá, os padres etíopes varrem para lá, é a mesma coisa em Belém. E tinha uma briga muito grande sobre quem ia ficar com a chave. Uma chave desse tamanho. Uma chave gigante na porta do Santo Sepulcro. Aí o sultão otomano lá, de tanto ter reclamação, o que ele fez? Pegou a chave, entregou para uma família muçulmana. Pronto, a partir de agora, quem toma conta, quem abre a igreja são os muçulmanos. Esse pessoal mora lá desde 1200, essa família. São gerações e gerações. Então, todo dia, 6 da manhã, eles vão lá com aquela chave gigante, abrem a porta. Quando dá ali 10 horas da noite, eles vão lá, fecham a porta e levam a chave embora. Para você ver a divisão em torno de Jerusalém. O que é Jerusalém e essa confusão toda lá. Pois é, turisticamente, acho que é até uma curiosidade também. Turisticamente, é uma cidade tranquila para turistas do mundo todo, né? Você está muito mais seguro em Jerusalém do que aqui em Belo Horizonte, em várias regiões de São Paulo. É muito agradável. Em todo o Estado de Israel, em todo o Estado de Israel, a violência... Jerusalém é muito curiosa, porque cada esquina que você cruza tem um pedaço da história, seja da Bíblia, seja da Torá. Principalmente quando você cruza a Via Sacra, que é dentro do bairro árabe. É muito interessante. É na parte oriental. Sim, todinha. Essa parte oriental, que a Palestina ela deseja que seja a capital, onde estão os principais templos religiosos muçulmanos, judaicos e cristãos. Onde está o Muro das Lamentações, onde está o Domo da Rocha, é onde está essa parte. Então, no caso de uma divisão, a gente teria esse problema também. Bom, aí teria que ter uma administração internacional desses templos religiosos. Existe algum exemplo no mundo de uma administração internacional de um território em disputa? Só aqueles onde a ONU, por exemplo, muitas vezes vai como intervenção temporária. Sim, mas em caso de guerra, alguma coisa assim. E tudo mais. Tem uma passagem interessante do Papa anterior ao Francisco, o alemão Ratzinger. Né? Ele foi visitar Jerusalém. Chegou lá em Jerusalém, ficou em um dos conventos e falou assim, não, eu quero ir na igreja do Santo Sepulcro. Aí o governo de Israel falou, olha, não pode,
porque você é um chefe de Estado, lá é uma região do status quo que a gente não pode. O que o Papa fez? Pegou, andou, saiu do convento e foi andando. Aí foi aquela confusão em Jerusalém com ele. Ele foi na igreja por conta dele. Ele falou, não, eu vou visitar a igreja. Por que não vai ser? Dada essa dificuldade de domínio do próprio Israel e dos próprios muçulmanos. Né? Ficou alguma coisa que ninguém manda, mas todo mundo manda. Tem um caso interessante. Contra turistas não há, né, violência. Não, nenhuma. Todos respeitam muito, né? Nenhuma, não há problema. Problema nenhum com turistas. Tivemos alguns casos de esfaqueamento, tivemos uma inglesa que morreu dentro daquele VLT, que você viu lá, que foi inaugurado agora lá. Aí é os transportes públicos que vão mais para o perímetro, mais fora desse templo religioso, que aí pode passar para algum assentamento. Não, mas falando que é brasileiro, todos os dois recebem a gente muito bem, lugar muito tranquilo. A gente costuma dizer que a gente tem que andar com a camisa do Brasil, tanto em território palestino. Em Ramallah tem uma rua chamada Brasil. Sim. Então eles amam os brasileiros. Tem uma rádio que transmite em português, inclusive. Sim. A rádio em português. Olha, você pega, por exemplo, Jerusalém, existe uma parte de Jerusalém que é muito pouco conhecida, que é o subsolo da cidade. Então você vai, né? Você vai visitar, você chega perto do Muro das Lamentações, aí você desce. Você desce até a pedra. Aí você vê 12 metros de Jerusalém para o fundo. As várias construções de Jerusalém. E as escavações, né? Os arqueólogos israelenses vêm escavando, né, e descobrindo novas ruas originárias da cidade. Essa é outra guerra. Porque estão escavando. Essa é outra guerra. Estão escavando embaixo das mesquitas e da parte muçulmana. Ainda tem essa, porque essa parte sagrada, né? É sagrada, fica dentro do bairro oriental, o bairro árabe, o bairro muçulmano. Então eles estão cavando. Estão cavando. Ainda tem a questão do cemitério, né, do lado de fora ali também. Tem ali também. Que é o local sagrado também. Você vê que Jerusalém você não pode mexer em nada ali, porque ele causa uma guerra. Causa uma guerra mesmo, porque é muito no emocional, tanto de judeu para o cristão. O cristão fica mais olhando aquilo ali, né? E o muçulmano. Então é um apelo muito, muito grande. E quando se fala em mexer e mudar alguma coisa Jerusalém tem as portas. Então, cada porta é de um. Você tem a porta dos cristãos, onde você entra no bairro cristão. Você tem a porta dos judeus, onde você entra para o lado judeu. Você tem a porta do mundo árabe. Todo mundo transita para todo lado, mas são as portas de cada um. Mas os judeus não costumam ir muito na parte árabe, não. Não, vai. Você vê lá porque os agricultores palestinos que trazem os produtos cultivados para vender em Israel, eles vendem ali na porta de Damasco. Os judeus vêm comprar. Os judeus que moram em Israel compram uva, vários tipos de pepinos, né, que eles plantam muito, eles vão lá comprar. Agora, vocês falaram ainda da relação amistosa que eles têm com os brasileiros, né? O governo brasileiro também ainda não se posicionou com essa relação do Trump, eu estou enganado, já se posicionou? Ele é contrário a essa posição do Trump. Trump. O ex-presidente Lula, por exemplo, tomou a decisão de transferir tudo para a Palestina, né? Então, hoje não se reconhece quem nasce em Jerusalém. Há um problema diplomático brasileiro que não reconhece Jerusalém como sendo de Israel, né? A pessoa nasce palestina quando nasce em Jerusalém. É porque o Brasil ele reconhece a Palestina como Estado soberano e Jerusalém Oriental como capital da Palestina. Isso não muda. Não muda. Não. Vamos ver. Por né? enquanto, não muda. Até quem sabe aparecer um outro presidente brasileiro que vai falar assim, não, agora não vamos mudar isso. É interessante para o Brasil se posicionar fortemente com relação a isso? Tem alguma... O Brasil sempre teve uma excelente relação, muito boa, com o mundo muçulmano. Muito boa, até de credibilidade também. E às vezes isso gera um pouco de tensão com Israel, de posicionamentos do Brasil com isso. Então eu acredito que o Brasil pode ser um parceiro nestas negociações pela confiança que o mundo árabe tem aqui com o Brasil. Se o Brasil se posicionar a favor somente de Israel, que eu acho impossível isso acontecer por enquanto, depender do cenário político brasileiro que mude, pode ser um complicador, sim, porque o Brasil, na história dele, sempre foi um pacificador. Ele nunca tomou uma posição somente. Ele sempre foi para que as negociações israelenses e palestinos ocorressem da melhor forma. Inclusive, na época da partida, a gente tinha um brasileiro na ONU. Olha, o Oswaldo Aranha foi determinante para que a Palestina fosse dividida em dois estados. Foi o Estado de Israel, né? Exatamente. Tem uma avenida em Tel Aviv com o nome de Oswaldo Aranha. Agora, você, assim,
eu volto a dizer, assim como professor, é muito difícil Israel entregar ou fazer qualquer acordo. Por uma questão mesmo até não só de soberania, mas até de sobrevivência. Diplomaticamente, Israel não se sente obrigado a isso, Sim. tem força para enfrentar isso, como, por exemplo, a questão do serviço militar. Sim. Israel tem um dos exércitos mais prontos do mundo para qualquer hora. Você tem, hoje, inclusive, a presença feminina é maior. Israel hoje tem mais mulheres no exército do que homens, uma coisa impressionante. Então, todos armados, todos muito bem treinados, Sim. dos 18 aos 21 anos de idade. A pessoa vai namorar com o fuzil dela nas costas. É muito comum na rua lá, Sim, só namorando. As mulheres, né, jovens andando com um fuzil. A arma é dela, ela tem que tomar conta dele e ele não pode deixar para ninguém. Sim. Então ele vai namorar com a arma. E você não vê homicídios. Você não vê crimes. Não existe. Em Israel, às vezes quando o cara fica doido, aí é diferente. Sim, não tem violência urbana. Não tem violência urbana. Mas então a gente não tem uma perspectiva de solução, é isso que você está colocando. Eu sempre gosto de ser mais ponderado do que o meu amigo, porque... Não vejo solução. Eu sempre costumo dizer que os dois impossíveis já aconteceram, pelo menos um impossível aconteceu, que é Israel fazer um tratado de paz com o maior inimigo, que era o Egito. Então eu acredito que o movimento político em Israel, tirando essa direita ultraconservadora que existe lá, entrar um partido de centro-esquerda, por exemplo, Sim. pode alterar sim muita coisa, porque essa atitude do Trump gerou um acontecimento novo. E agora? Então Jerusalém voltou a ser o centro de novo do conflito e a resolução desse impasse eu acho que pode ser o futuro aí. Eu digo não pela seguinte leitura. Enquanto Israel não se sentir seguro, Sim. não haverá possibilidade de um acordo. E isso passa pela unificação dos palestinos. E aí nós vamos falar nos palestinos que vivem, que são do Fatah, que é o da autoridade, do Hamas e do Hezbollah, que são xiitas e que não vão se entender. Então, enquanto não houver uma união dos palestinos, para eles fazerem um acordo e dizer assim, não, Israel tem o direito de existir e nós vamos fazer uma definição, essa possibilidade diplomática. Me lembro agora, tem um plano, que chama Iniciativa Árabe de 2002, logo depois da Intifada e do 11 de setembro, de iniciativa da Arábia Saudita. Sim. Que é a primeira vez que o mundo árabe se une e diz, a gente vai reconhecer Israel como Estado soberano desde que não tenha mais assentamentos, um tipo de compensação para os refugiados e que Jerusalém Oriental seja a capital da Palestina. Territorialmente, eles só estão interessados, então, no território que eles já ocupam. Fora, porque não há de como mudar mais. A Jordânia não vai ceder espaço. Não. A Síria não vai ceder espaço. Alguma compensação aí. O Líbano não vai ceder fronteira. Então, os palestinos vão ter que se adaptar dentro daqueles. Estão cada vez mais apertados ali, sem água. Na dependência da vida econômica de Israel. É uma situação muito delicada para eles. A gente pode ver muito protesto internacional com essa atitude do Trump, da União Europeia, de todo mundo contra, Vamos colocar assim, a grande maioria contra. Tentaram uma resolução no Conselho de Segurança, que claro, ia ter um veto dos Estados Unidos, e agora tem essa possibilidade, inclusive, de levar essa questão para a Assembleia Geral, alegando a paralisação do Conselho de Segurança pelo veto e trazer essa competência que teria só o Conselho de Segurança para a Assembleia Geral, discutir isso e agir em nome do Conselho de Segurança, mais uma vez encabeçada pela Turquia e pelo Egito. Mas o Estado de Israel, o Estado de Israel, ele não liga muito para essa questão. Não, ele não liga porque tem um veto dos Estados Unidos. Durante o governo Obama, no último, quase um ano atrás, o Obama ele deixou aprovar uma resolução de moção contra os assentamentos. Foi um escândalo. Vou te agradecer. A gente, infelizmente, não terminou. O assunto é muita discussão, mas a gente vai ter que encerrar o programa. Não, conflito lá. Vai terminar tão cedo. Não tão cedo, infelizmente. Mas é preciso ter boa vontade dos dois lados. É verdade. Bom, nosso tempo acabou com esse recado. Boa vontade dos dois lados é o que a gente espera. Tomara. Palavra Cruzada fica por aqui. Você pode rever esse programa nas nossas redes sociais. Amanhã já está no ar. E na próxima quarta-feira eu te espero ao vivo às 9 da noite. Uma boa semana para você.